Aqui no livro do profeta Samuel, esta foi a resposta que Jessé deu para o profeta Samuel, quando Deus o mandou ungir a Davi como rei em Israel. Depois dele ter feito passar os 7 filhos diante do Senhor, ali diante do profeta Samuel, e o Senhor não ter escolhido estes 7, todos estes, foi rejeitado. E você vê que Davi nem lá no meio deles estava. Em outras palavras, não, ele é um ninguém, ele é o menor. Aí o profeta Samuel disse assim aqui no capítulo 16, do versículo 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Você vê que nem chamaram Davi para participar ali, porque eles pensaram que ele nem qualificação para ser rei tinha. Não, tem um lá, mas ele é o menor de todos. Ele está lá no campo, apacentando ovelhas. Nós chamamos todos esses, mas ele ficou lá, porque ele é pequenininho, é o menor. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o profeta de Deus, o irmão Branham, ele pregou esta mensagem tão maravilhosa: perfeita força por perfeita debilidade. Irmãos, Deus não escolhe conforme o homem escolhe. O homem escolhe por aparência, pelo que a pessoa tem materialmente, mas Deus escolhe pelo coração da pessoa, pelo que ele é no coração. E o profeta fala aqui no parágrafo 77, olha: através das Escrituras, nós encontramos que Deus sempre usa os ninguéms. Davi era um ninguém ali. Ele estava lá no campo pastoreando as ovelhas, enquanto os outros estavam lá passando diante do profeta. Mas Deus não escolheu nenhum deles. Teve que mandar chamar Davi, o menorzinho deles lá, o menininho ruivo. Veja, os ninguéms para se tornar seu alguém. As pessoas que pensam ser alguém, e escolheu aqueles que não eram ninguém e os usou. Deus nunca toma os arrogantes, Deus nunca toma os petulantes. Eles sempre tomam pessoas que são rejeitadas, pessoas que são desprezadas. Veja pela Bíblia, irmãos, todos que Deus usaram eram pessoas que sempre eram rejeitadas. Aquelas pessoas que eram sabe tudo, era grande, Deus sempre deixou, mas Deus foi pelos valados. Você vê que quando ele foi fazer a festa, aquelas pessoas que achavam que era alguém, ele foi, todos não quiseram ir. Mas ele mandou chamar os ninguéms da vida, os pobres, os aleijados, e colocou roupas
nupciais neles para a festa. E olha aqui o que está escrito no Salmo 113, no versículo 5 até o 9. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Ele tem que abaixar para ver os céus. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Deus foi lá naquele pasto, pegou aquele pequeno Davi ruivo e fez dele um dos maiores reis de Israel. E o Senhor Jesus Cristo, quando vier no milênio, ele assentará no trono de Davi. Então, meus irmãos, nunca queira ser alguma coisa. Queira sempre ser o ninguém, mas porém um ninguém na mão de Deus. Esteja sempre simples, humilde, para que Deus possa te exaltar. Nunca venha achar que você é alguma coisa. Nunca pense que você é melhor do que alguém. E o profeta continua falando, e quanto mais de nós mesmos, da sujeira de nossas próprias habilidades, que pudermos jogar fora, mais espaço haverá para ser preenchidos pelo Espírito de Deus. Então, quanto menos você esvaziar de si próprio, quanto mais você achar que é alguma coisa, menos você é. E quanto mais você se humilhar, quanto mais você ser simples, humilde, quanto mais Deus pode te preencher e te exaltar. Veja este exemplo. Passou todos os filhos, mas não era nenhum daqueles. Até que Jessé disse, nenhum. Mas ele é o menor deles. Está lá pastoreando as ovelhas. Mas o profeta Samuel, sendo profeta, ele não deixaria passar aquilo, porque ele estava guiado pelo Espírito de Deus. E Deus apanhou Davi e o levou de tal maneira que na linhagem o Senhor Jesus é chamado filho de Davi. E que Deus possa nos ajudar a sermos os ninguéms aqui na terra, para que possamos ser os alguéns dele na glória. No nome de Jesus Cristo. Amém.